Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou apresentar a vocês um documento bastante utilizado na área da eletrônica e da elétrica, que se chama datasheet, tá? O datasheet ele é um documento que apresenta todas as informações acerca de um componente eletrônico ou de certo circuito, uma placa-mãe, por exemplo, que é um exemplo de circuito com vários tipos de componentes, em que você apresenta também dentro desse documento diversas características de operação, né, desse produto. Então, todas as informações que você vai ter acerca desse componente, acerca desse produto, você vai encontrar no datasheet, beleza? Então, por exemplo, quando você tem um transistor, você vai ter valores de corrente de base máxima, corrente de coletor máxima, operações de acordo com a temperatura. Enfim, são todos os dados acerca de determinado produto, né? Esse produto da área de tecnologia. E hoje eu vou apresentar todos os dados, né, presentes dentro de um datasheet, utilizando como exemplo esse chip que está aí na tela, que é o 4017. Só que antes da gente apresentar esse datasheet, eu vou pedir para que você se inscreva no canal para receber mais notificações sobre os vídeos que a gente faz aqui no canal. O conteúdo aqui é o mais variado possível dentro da área de tecnologia. Então a gente faz alguns tutoriais, monta alguns circuitos, aqui é bem variado. O que você precisar na área de eletrônica e de tecnologia, eu vou tentar fazer aqui. E comente sobre o datasheet também, o que você aprendeu sobre o datasheet, como que você utiliza o datasheet no seu trabalho, caso você trabalhe com tecnologia, o que você achou do vídeo, né, para você que nunca tinha falado nesse termo. Então vamos lá. Eu preparei aqui um PowerPoint bem rapidinho com o que vai ser apresentado. Então eu vou ler, fazer a leitura do código e símbolo, né, que está presente nos componentes, né, que servem para consultar o datasheet, que em português significa folha de dados, tá? Esqueci de falar a tradução. Procurando o datasheet e lendo o datasheet. Então a gente vai verificar a informação em determinado componente eletrônico. A partir daí a gente vai procurar esse componente na internet e procurando esse componente a gente acha a folha de dados dele e a gente vai ler algumas informações sobre esse componente. Então, vamos lá. Primeiro passo, lendo os códigos e símbolos do componente. Aqui, como vocês podem ver na imagem, a gente tem diversos códigos, diversos símbolos que nos indicam sobre o que é esse chip, né? O que é esse circuito integrado. Aqui a gente tem esse 2, TC e FCM, que é um código de fábrica. Então, nesse caso, a gente não vai considerar para fins de informação. O que eu acho interessante vocês entenderem sobre leituras de componentes assim, é essa parte de baixo aqui, que é o CD4017BE. Esse código é a chave para você achar todas as informações acerca dele. Então, esse é o código de referência desse circuito integrado. É como se fosse a identidade dele. Então, tem esses dois códigos, 2TC e FCM, e esse de baixo. Esse de baixo é o que a gente vai utilizar para procurar nossa folha de dados. E aqui a gente tem esse símbolo que a gente vai entender o que ele significa quando a gente procurar nossa folha de dados. Então, aqui, por exemplo, nesse site que é o alldatasheet.com, eu vou deixar o link na descrição. Eu acho que é um dos melhores sites para você achar informações, né, folha de dados. Você percebe que eu pesquisei aqui CD4017. O BE é um complemento, tá? Mas é também muito importante. E aqui ele me dá as folhas de dados, né? E antes ele dá uma pequena descrição. Onde é que é? Não, acho que eu preciso entrar aqui. Pera aí. Beleza.
Então, olha, para cada tipo de fabricante você vai ter uma folha de dados, entende? Então tem o 4017BE, BC, BCM, enfim. Eu vou pegar desse daqui, por quê? Porque ele é o mais completo, tem mais informações sobre esse circuito integrado. Então repara que quando eu cliquei nele, ele me dá uma breve descrição, uma breve descrição do componente. Então ele me dá o fabricante, a logo e a descrição breve do que é esse circuito integrado. Vocês reparem numa coisa, aqui na logo ele tem esse símbolozinho vermelho aqui. Esse símbolo vermelho é o mesmo símbolo presente no circuito integrado. Então pode ocorrer da própria logo, né, do fabricante aparecer aqui no código do seu circuito integrado. E esses símbolos, códigos, o símbolo do fabricante também, tudo isso a gente chama de serigrafia, tá? Então essas letras, esses símbolos, eles são a serigrafia do circuito integrado, que vão apresentar todas as informações acerca deste circuito integrado. Então eu vou clicar aqui para abrir, e aqui, assim que eu abrir ele, deixa eu só subir aqui, ele vai me dar aqui, informações sobre quais componentes ele tá apresentando nessa folha de dados. Então aqui vai dar informações sobre o circuito integrado CD4017B e o CD4022B e variantes, beleza? Esse aqui, que é o 4017B, é uma variante do 4017B. Já o 4022B vão ter outros tipos de componentes, 4022BA, 4022BC, enfim. E aqui ele apresenta um título sobre o que é esses dois circuitos integrados. Eles são contadores, né, e divisores que utilizam componentes do tipo CMOS. E qual a diferença entre esses dois? É que o 4017 ele é um contador de década, possuindo 10 saídas, né, 10 saídas de dados. E o 4022 é um contador octal, então ele só apresenta 8 saídas. Tá? Essa é a diferença. Então eles têm tem o mesmo tipo de encapsulamento, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tem o mesmo. Se você apagar esse código, né? Esses componentes eles vão ter a mesma estrutura. O que muda é a parte de dentro. Por isso que é importante você sempre ler a serigrafia, porque se você apagar a serigrafia de um componente, ele pode ser qualquer outro, porque o que diferencia um componente de outro é a parte interna, é as ligações dos semicondutores. Então que é bem importante você prestar atenção nesses detalhes. Aqui ele dá um diagrama sobre como é que funciona, né, os pinos de entrada e saída. Então, por exemplo, aqui no 4017 ele vai ter entrada de clock, inhibit clock, que é o inibidor de clock, reset, pinos de alimentação, e aqui ele tem as saídas, em que cada pino é um tipo de saída. E ele dá a numeração do pino. Então, por exemplo, o pino de número 3, que nesse caso é esse aqui, ó, esse pino de número 3, ele é a saída de número 0 deste contador, tá? E o 4022 é a mesma coisa, só que repara que aqui ele vai do 0 até o 9 e aqui ele vai do 0 até o 7. Por isso eu falei, um conta até 10, outro conta até 8. Aqui tem as aplicações, né? Um contador de década, no caso do CD4017, contadores binários, divisores de frequência, controladores por meio do contador, né? O contador ele assume um papel de controle também. Enfim, outra coisa que vocês estão reparando é que a folha de dados ela está em inglês. Então, 90% dos datasheets que você encontrar por aí
vão estar em inglês, tá bom? Então é importante você prestar atenção nisso também. E outra coisa aqui, no canto superior esquerdo, ele mostra o fabricante. Então essa folha de dados é sobre o CD 4017 4022 da Texas Instruments, tá? Então ele fala um pouco da revisão, no caso esse datasheet de 2004. Enfim, aqui ele dá alguns valores, né? Como eu falei, valores de operação, né? Valores, condições de operação recomendadas. Então, por exemplo, no caso desses componentes, a faixa de alimentação dele recomendada é de 3 até 18 volts, tá? Então, a entrada de clock para uma tensão de alimentação de 5 volts é no máximo de 2,5 MHz. Já o de 10 é de 5. Enfim, tem muitas informações. E aqui ele me dá um outro diagrama mais completo sobre os componentes. Então, ele me dá aqui a referência do circuito integrado, que é o chanfro, né? Que é essa marquinha aqui. E me dá a ordem das pinagens. Então, a partir desse ponto, né, à esquerda do chanfro, que aqui não aparece, mas é isso aqui, à esquerda, você vai ver a ordem da pinagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até o 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai subindo até o 16. Então, entre esses 16 pinos, tem as saídas, né, que eu já falei, e também tem os pinos de alimentação, que aqui eles chamam de VSS e VDD. Como aqui na descrição é um contador que possui tecnologia CMOS, ele não possui o ECC e GND, como os circuitos circuitos integrados do tipo TTL, por exemplo. Então, ele tem o VSS e o VDD. O VSS é o negativo e o VDD é o positivo. Então, o VSS é o GND e o VDD é o VCC, se você for traduzir para a linguagem TTL. Aqui ele possui pino de reset, como eu falei, e as saídas, né? Repare que cada pino corresponde a uma saída. E não tem organização aqui, tá? Aqui ele me dá uma estrutura organizada, mas aqui cada pino possui uma organização bem diferente, que é de acordo com a parte interna, né? Então, por exemplo, o pino 1 equivale à saída 5. Já o pino 2 equivale à saída 1. Olha só, é bem confuso, né, quando você vê assim de primeira. Por isso que é importante você sempre ler a folha de dados, para que você saiba todas as informações sobre o que você está trabalhando, tá? Já aqui no 4022, como eu falei, ele possui a mesma estrutura. Possui 16 pinos, possui alimentação VDD e ISS. A única diferença são as saídas. Então, ele tem 8 saídas e o 4017 tem 10. Então, nesse caso aqui, o 4022 possui 2 pinos ociosos, ou seja, 2 pinos que aparecem, né, no circuito integrado, 2 pinos desse aqui, só que são pinos que não possuem nenhuma função nesse tipo de componente. Então, a gente chama esses pinos de no connection. Então, por exemplo, o pino 6 e o pino 9, ele não possui nenhuma função, ele está aberto. Ele só está lá por causa da fabricação, né? Imagina, se para cada componente você vai fabricar um tipo de encapsulamento diferente. É mais fácil você fazer isso, você fabrica todos iguais assim, a estrutura, né, o encapsulamento, e você vai alternando de acordo com a aplicabilidade. Então é isso que acontece. Aqui ele mostra aqui o diagrama lógico, né, com todas as portas lógicas presentes. E aqui o diagrama de tempo. Então aqui a gente tem o pulso de clock e as saídas, como é que elas funcionam à medida do tempo, tá? Aqui eu tô passando rápido porque tem muita coisa, então acho que eu vou posso até trazer outro vídeo detalhando mais. E aqui ele apresenta os mesmos diagramas, só que para o 4022. Então, por exemplo, aqui no 4017 ele vai do 0 até 9. Os pulsos, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já aqui ele vai do 0 até o 7.
porque ele é um contador octal. Que ele possui uns valores máximos, né? Uns valores de tolerância máxima. Caso ocorra o contrário, ele vai queimar ou não vai funcionar, né? Possui aqui alguns valores de temperatura, valores máximos de entrada, tudo para evitar a degradação do seu componente, tá? Outra coisa aqui, ele dá um exemplo de circuito, tá? Que é um contador de cascata, né? Utilizando o 4017. Aqui ele dá a parte interna, então como é montado as portas lógicas, né, que eu mostrei ali em cima, dentro da pasta de silício. Então isso aqui é muito pequeno. Então aqui é o posicionamento, onde fica cada tipo de pino. Aqui ele dá as cotagens, né, da dimensão, né, desse chip, que fica na parte interna. Ele dá aqui também as variantes, né, do 4017B. Então tem 4017BF, 4017BM, enfim, tem vários tipos de componentes, cada um com a sua respectiva aplicabilidade. Então, por exemplo, o 4017BE é esse aqui, ó. Ele possui um encapsulamento DIP, né, DIP 16, que é esse pretinho aqui, com esses pinos grandes para você colocar na protoboard, você soldar mesmo dentro da placa de circuito impresso. Já aqui a gente tem também o 4017BM. O 4017BM ele não é um encapsulamento DIP, ele é um encapsulamento SOIC. Então esse componente ele é SMD, ele não possui esse encapsulamento, é diferente. Ele possui 16 pinos também. E tem esse aqui, né? Esse componente, olha o código dele gigante, ele está obsoleto, então não existe fabricação, né, desse componente. Como esse datasheet é muito antigo, vai haver alterações, né? Então algum desses que estão ativos provavelmente viraram obsoletos. Porque hoje em dia esses circuitos eles são substituídos muitas vezes por circuitos microcontrolados. Então ele acaba perdendo sua função. E essas são as informações que eu gostaria de dar, gente, para vocês sobre o que é a folha de dados. Se você gostou, deixe seu curtinho. Novamente, se inscreva, deixe seu comentário, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Então é isso, gente. Até a próxima.